Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. O projeto Auxílio ao Mestre está de volta e hoje estaremos estudando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E quando menos percebemos, já estamos encaminhando para o final de mais um trimestre. E o quarto trimestre já se aproxima e dentro em breve já estaremos aí divulgando o material da próxima escola bíblica dominical. A lição que estudaremos hoje é a lição de número 9. A necessidade de termos uma vida santa. Meu amado, todo aquele que de fato nasceu de novo, é nova criatura, ele tem a necessidade de ter uma vida separada, uma vida exclusiva para Deus, em todo o seu modo de viver. E é sobre isso que nós estaremos falando nesta lição. Eu quero começar com a nossa introdução. Ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, passamos pelo processo de regeneração, justificação e santificação. Os dois primeiros são realizados exclusivamente pelo Senhor. A santificação se dá de forma instantânea e também progressiva. A instantânea é realizada exclusivamente pelo Senhor. A progressiva envolve a participação do homem. Parece meio complexo isso que nós estamos falando. Isso é uma doutrina que nós estudamos quando analisamos a Bíblia. Dentro das doutrinas bíblicas, ela é conhecida como soteriologia, que é a doutrina da salvação. Ao aceitar Jesus, três processos ocorrem simultaneamente: a justificação, a regeneração e a santificação. Dessas três, as duas primeiras elas são feitas pelo Senhor automaticamente. A regeneração e a justificação e a santificação. A santificação ela tem duas etapas ou duas características. A imediata, que é aquela que o Senhor nos tira da condição de pecadores e coloca na condição de santos. Amém, amados? Nós somos santificados. Espiritualmente, Jesus nos coloca numa outra posição. Porém, esta justificação, ou seja, essa santificação, ela é também progressiva, porque ela vai se dar ao longo da caminhada do cristão. E esta santificação, ela envolve uma ação e aceitação do pecador. Ou seja, vai ser uma parceria entre o homem e Deus, porque a santificação ela envolve a vontade humana com o poder de Deus. Você tem que desejar ser santo. Então é um processo progressivo e é o que nós vamos analisar hoje sobre a santificação, que é um dos ramos da doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então nós vamos ver que o ato de santificação, ele é um ato imediato que Deus realiza através do Senhor Jesus, mas também envolve a ação humana no que diz respeito a ser progressiva. Amém? Vamos lá. Tópico de número 1 da nossa lição: definindo os termos. Esse primeiro tópico será um tópico mais técnico. Estarão definindo o que é santificação sobre a ótica da teologia, sobre a ótica das doutrinas que nós, enquanto Assembleia de Deus,
acreditamos e assim vivemos. Amém, meu querido? Vamos lá. Subtópico de número 1. A santidade de Deus. A santidade é um dos atributos de Deus comunicável ao homem de forma limitada. Deus é santo em todo o seu caráter, em todos os seus atos e em toda a sua essência. Os deuses feitos ou imaginados pelo homem são imorais, pervertidos e impuros. Observe nesse tópico. Fala a santidade de Deus. A santidade de Deus é um dos atributos da divindade que são comunicáveis ao homem. A santidade, a bondade, a benignidade, o fruto do Espírito. São atributos da divindade que são comunicáveis e atributos da divindade de Deus que são incomunicáveis às suas criaturas. Onisciência, onipotência, onipresença. Esses atributos não são comunicáveis. Nenhum outro ser ou criatura detém esses atributos. Mas a santidade de Deus é um atributo de Deus que é comunicado às suas criaturas de forma limitada. O Deus da Bíblia que nós cremos, ele é um Deus santo, puro em todos os seus atos, em todos o seu ser, em toda a sua essência. Deus é santo. Ele não somente exige santidade, porque ele é santo. Já os deuses inventados pelos homens, imaginado pelos homens, os deuses da Grécia, os deuses do Olimpo, os outros demais deuses, são deuses imorais, promíscuos e pervertidos. São muitos deuses que consentem com a imoralidade, são deuses que aceitam favores, são deuses que têm os seus privilegiados, os seus queridinhos, são deuses imorais. E o Deus da Bíblia é um Deus santo, é um Deus que estabeleceu para si mesmo um código de conduta moral, ético, no qual venha respaldar todos os seus atos, as suas decisões, porque ele é santo. Por isso que ele é chamado de Santíssimo, porque não há nada mais santo do que ele. Amém, amado? Essa é uma das razões do homem natural rejeitar esse Deus da Bíblia. Porque esse Deus, ele sendo santo, ele exige daqueles que se aproximam dele e desejam com ele se relacionar santidade. Se esse Deus não fosse santo, se esse Deus não fosse puro e não estabelecesse um padrão moral, um padrão de ética e conduta, ele seria abraçado facilmente pelo homem. Mas esse Deus, o Deus da Bíblia, ele é um Deus santo e estabelece padrão de conduta daqueles que desejam com ele se relacionar. Eu deixo aqui uma breve reflexão sobre esse primeiro subtópico. Deus é um ser totalmente santo e puro, o qual se relaciona com seres imperfeitos. Todavia, ele estabelece um padrão moral, ético e santo para todos os que desejam com ele se relacionar e habitar na eternidade. Observa, esse Deus, eu já disse, ele é santo, é puro, e ele estabelece um padrão moral, ético, de conduta daqueles que desejam se relacionar com ele e morar com ele na eternidade. Então, esse Deus, amados, ele é santo,
mas todavia ele se relaciona com seres imperfeitos. Porque se Deus se relacionasse somente com pessoas perfeitas, Davi ficaria fora da lista, porque Davi cometeu inúmeros erros. Abraão ficaria fora da lista. Salomão também ficaria fora da lista. Na verdade, o que a Bíblia diz? Que não há um justo sequer, que faça o bem e depois não peque. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esse Deus é um Deus que se relaciona com pessoas imperfeitas, comigo e com você, que somos imperfeitos. Agora, esse Deus, ele estabelece um padrão de moral, conduta, para mim e para você nos aproximarmos e nos relacionarmos com Ele. Lembra o que ele diz para Moisés? Retira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é santo. É santo porque eu estou aqui. Aquele monte não era santo de si mesmo, mas porque Deus estava ali naquele momento, ele era um lugar separado para falar com Moisés. Então Deus estabelece um padrão de moral para aqueles que desejam se aproximar dele, se relacionar com ele, e daqueles que desejam morar com ele na eternidade. Então podemos afirmar que é incoerente alguém dizer que quer morar no céu e vive uma vida de pecado, vive numa vida da imoralidade. Então, esse Deus, ele se relaciona com pessoas imperfeitas, ele chama a todos os homens, mas à medida que o homem vai se relacionando, vai se comunicando e conhecendo este Deus, ele vai conhecendo as suas leis, os seus estatutos, o seu código de conduta e princípios de ética, por ele estabelecido para que o homem possa se relacionar com ele de uma forma mais íntima. Vamos lá, subtópico de número 2, significado. O termo mais apropriado é separado ou exclusivo, isto é, tudo o que é separado exclusivamente para Deus é considerado por ele como santo. Tal termo se aplica a pessoas, objetos e lugares. Vale destacar que os mesmos não são santos em si mesmos, mas considerados como santos. Amém, amado? Então daí o significado de santo. Ser santo é ser separado ou exclusivo para Deus. Separado para Deus para o uso exclusivo de Deus. Esse termo, enquanto é um termo religioso, um termo bíblico. É algo ou alguém ou um lugar que é separado única e exclusivamente para Deus. E isto se aplica a pessoas, como foi o caso de Moisés, que Deus o chamou, foi o caso de Samuel, o caso de Noé e tantos homens que Deus chamou para si, separou e os santificou para o uso exclusivo dele. Então, o termo santo é separado para uso exclusivo do Senhor. Esse termo se aplica também ao objeto. Por exemplo, você tem um violão. Esse violão, ele é usado para tocar os louvores para Deus. Ele será somente considerado santo ou santificado se ele for usado exclusivamente para tocar louvores a Deus e não mais. O lugar, a igreja, ela é considerada santa enquanto templo, estrutura física, enquanto aquele lugar for usado exclusivamente para o louvor e adoração a Deus. Se aplicando a pessoas, são pessoas que são separadas para serem usadas exclusivamente pelo Senhor. Amém, amado? Mas não confunda
O templo, ele não é um lugar santo, ele é considerado santo porque é separado por Deus. Nenhum objeto, nenhum lugar ou pessoa é santo de si mesmo. Ele é considerado por Deus como santo e separado, mas a santidade, ela procede de Deus. Amém, amado? Não vamos aí atribuir títulos aí a homens imperfeitos e pecadores. Nós somos considerados santos porque somos separados para o uso exclusivo do Senhor. Daí o termo santo. Amém, queridos? Podemos prosseguir? Uma reflexão. Ser santo aos olhos do Senhor não é viver imune ao pecado. É viver de forma a agradá-lo em tudo o que somos, fazemos e pensamos. A santificação não deve ser vista como um fardo, mas como um estilo de vida e uma dádiva do Senhor. Então observe, ser santo, amado, não é estar imune ao pecado. Eu sou santo e agora eu não estou mais sujeito ao pecado. Teologicamente falando, isso é um equívoco. Eu sou santo, mas estou sujeito ao pecado. Eu sou santo no sentido de que eu sou separado para Deus, mas eu ainda tenho a minha natureza pecaminosa, eu tenho ainda a natureza adâmica. Eu aceitei a Jesus, ele me tirou da condição no mundo espiritual de pecador e me colocou na condição de santo, amém? Me foi atribuído esse título, mas eu ainda sou pecador. Então, ser santo não é estar imune ao pecado ou que não vai mais pecar. Estamos sujeitos ao pecado, mas ser santo é você agradar a Deus através do seu através da sua forma de viver, através daquilo que fazemos, de tudo aquilo que pensamos, amém? Então eu observo que a santificação, ela não deve ser vista como um fardo. A santificação deve ser vista como um privilégio, uma dádiva de Deus que Ele nos concedeu para sermos santos, separados e podermos nos relacionar e nos aproximarmos dele. Amém, amado? Então, daí o termo ser santo. Então, ser santo não é deixar de ser pecador, mas nós vamos observar que aquele que é santo no Senhor, que recebeu o título de santo, ele não vive mais na prática do pecado. O pecado na vida dele, meu amado, é um acidente, mas não é algo programado. Vamos lá, subtópico de número 3, exclusividade. O termo traz o sentido de ser unicamente e restritamente pertencente a Deus e a ninguém mais. Quem é exclusivo para Deus não busca mais os seus interesses, nem vive em função das suas paixões. O termo, então, exclusividade, fala também de ser santo. Ser santo é você ser propriedade exclusiva de Deus. Amém? É algo que é separado para ser usado somente por Deus. Então, uma das características daquele que é santo ou santificado ao Senhor é que ele é consagrado exclusivamente para o Senhor. O seu corpo não é o lugar de seu namorado ficar tocando. Você não é massa de padeiro para ficar amassa daqui, aperta dali e pega colar. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então, todo o nosso ser e todo o nosso viver, tudo que fazemos, deve ser uma expressão dessa exclusividade a Deus. E quem é santo também tem uma outra característica. Ele não vive mais em função dos seus interesses pessoais. Ele vive em função dos interesses do Senhor e não mais dos seus. É por isso que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim,
Negue a si mesmo, você não pertence mais a você, você agora pertence ao Senhor, você é propriedade exclusiva dele. Você abriu mão dos seus direitos, abriu mão dos seus interesses pessoais e agora vive em função dos interesses do Senhor. Outra característica de quem é exclusividade ou propriedade exclusiva de Deus, quem é santo. Ele não vive mais em função das suas paixões, da lascívia, dos seus desejos carnais, profanos e imorais. Ele não dá vazão às suas paixões. É o que a Bíblia fala das obras da carne. Ele vive exclusivamente de forma a agradar ao Senhor. Ele não vive mais para agradar a sua carne. Ele não vive mais em função dos seus impulsos e dos seus desejos, porque ele é propriedade exclusiva de Deus. Amém, amado? Tá, esse aí é o termo santo. Ser santo é ser separado e ser propriedade exclusiva de Deus. Então, o seu smartphone tem que ser santo, porque nós não podemos ficar navegando tudo quanto é página de internet. A sua roupa tem que ser santa, você não pode provocar a lascívia, a luxúria e a sensualidade na pessoa do sexo oposto. Então, o ser santo é ser propriedade exclusiva de Deus e viver de uma forma a agradar exclusivamente a Deus. Ser santo, meu amado, também é você ir muitas vezes contra a opinião da maioria ou das pessoas, porque quem prega, quem ensina, ele tem como objetivo edificar os homens, mas também agradar aquele que o chamou. A mensagem, ela não pode ser uma mensagem que tem como objetivo agradar as pessoas. Tem que ser uma mensagem que tem como objetivo edificar as pessoas, mas agradar aquele que o chamou. Então, a popularidade e a aprovação do ministério por parte dos homens não é necessariamente aprovação por parte de Deus. Muitas vezes o profeta foi chamado por Deus para trazer uma mensagem que ninguém gostava, que ninguém queria. Então, nos nossos púlpitos, quem é santo precisa pregar uma mensagem que agrade a Deus, porque está falando aquilo que Deus colocou nos seus lábios para o coração da igreja ser edificado, para todos na igreja ser edificado. Mas quando nós queremos ouvir somente mensagens que massageia o nosso ego, meu irmão, ali não vai haver santificação, ali não vai haver santidade. A igreja deixa de ser igreja e acaba se tornando um clube, uma assembleia qualquer, um ajuntamento de pessoas. Encerramos aqui o nosso terceiro subtópico e eu quero fazer uma reflexão. Ser santo ao Senhor é viver de forma a levar os homens aos pés do Salvador. Ser santo não é julgar ou condenar aquele que ainda não o é. Ser santo não torna ninguém melhor que os demais. O fanatismo e a hipocrisia religiosa tende a tornar o homem santo em si mesmo e não em Deus. Então nós precisamos analisar o que é ser santo e o que é ser fanático. O fanático ou o religioso é aquele que tende a julgar as pessoas, a condenar as pessoas. Pai, graças te dou porque eu não sou como os demais homens pecadores que pulam carnaval, que gostam de cerveja, que gostam de forró. Eu sou santo, eu sou separado, eu sou melhor do que essa gentalha. Graças te dou porque eu não pulo carnaval. Meu irmão, você não é santo em si mesmo, não. Ser santo ao Senhor é viver de forma a levar o pecador aos pés do Senhor. Ser santo é ter um modo de viver que venha inspirar
as pessoas a terem sede e fome de Deus, mas não é julgar e condenar as pessoas. Aquele que é santo, ele consegue viver entre os pecadores e a luz de Deus brilhar entre eles. Me faz lembrar daqueles 2 espias que foram enviados à casa de Raabe. Aqueles homens foram lá no prostíbulo, lá na casa de prostituição de Raabe. Mas bastou uma única noite na casa de Raabe, eles não procuraram Raabe, eles não olharam para a sua sensualidade. Ela era prostituta, certamente uma mulher sensual, uma mulher agradável aos olhos, uma mulher que atraía os homens. Mas eles foram ali debaixo de uma missão, passaram uma noite ali sem se envolver sexualmente com aquela mulher. E a partir daquela experiência, Raabe se converteu ao Deus da Bíblia. Aquele que é santo, ele pode conviver em qualquer ambiente, se de fato ele for santificado pelo Senhor. Agora a religião, ela leva os homens a serem santos em si mesmos, na sua capacidade, na sua arrogância, na sua soberba e prepotência. Isso aí não é santidade, isso aí não é santificação, isso aí é religiosidade e fanatismo. Julgar o pecador não é papel daqueles que são santos, separados ao Senhor. Aqueles que são santos, separados pelo Senhor, ele tem como objetivo alcançar esses pecadores, levá-los até os pés do Salvador. E isso envolve testemunho de vida. Encerramos aqui, meu amado, nosso primeiro tópico da nossa lição e já vamos entrando no segundo tópico da nossa lição. Tópico de número 2, a necessidade de termos uma vida santa. Nós vamos estudar nesse tópico aqui o porquê que nós devemos ser santos. Qual é a necessidade? Há várias implicações. Primeiro, para consigo mesmo, e depois para com o mundo, para com a sociedade. Amém? Vamos lá. Subtópico de número 1. Israel. A razão da criação e chamada de Israel se deu em função deste ser separado para Deus. O Senhor se revelou a este povo e estabeleceu com ele leis, estatutos e mandamentos perfeitos. O propósito de Deus era que Israel fosse um modelo e referencial para todos os povos da terra. A santidade ou o ser santo sobre a ótica de Israel, dentro da visão de Deus, é que Deus institui um outro povo através de Abraão. Deus coloca em ação um projeto seu, criar um povo que era propriedade exclusiva dele, e com este povo estabelecer leis, estabelecer a sua vontade, revelar os seus desígnios, os seus preceitos, a sua santidade, estabelecer um padrão de conduta moral, ético e espiritual através de um povo. E este povo é o povo de Israel. Foi através de Israel que Deus estabelece um povo cujas leis eram leis universais, não somente para Israel. Deus estabelece com Israel um pacto e deseja ser conhecido em todos os cantos da terra através de Israel. Lembra quando a rainha de Sabá, ela vai visitar Salomão? Ela ficou fora de si por causa das leis, por causa dos mandamentos, por causa do sacrifício, por causa da forma como os sacerdotes se vestiam, por causa da forma como eles adoravam a Deus. Esta era a razão da criação e da chamada de Israel. Era que Israel fosse santo e se tornasse um modelo de referência de conduta e santidade ao Senhor. Que Israel fosse uma luz no meio das trevas.
E Israel, em parte, ele falhou, mas não podemos dizer que Israel fracassou, porque o mundo, a sociedade judaico-cristã, a nossa sociedade, a sociedade europeia, a sociedade americana, as sociedades em torno do mundo, elas cresceram sobre o berço da cultura judaica cristã. Então, meu irmão, Israel influenciou o mundo. Os judeus foram e são uma bênção para as nações. E através de Israel, todas as famílias da terra são abençoadas. A minha família é abençoada, porque Jesus, o próprio Deus, nasceu no seio e foi amamentado por uma mulher judia. Ele nasceu no meio dos judeus. Amém? Então Israel, enquanto separado, santificado para Deus, esta era a razão da sua existência e da sua chamada. Vamos lá. Subtópico de número 2, a igreja. Semelhante a Israel, a igreja foi chamada para ser modelo de conduta moral e espiritual diante de Deus e dos homens. Deus idealizou se fazer conhecido a todos os povos através do testemunho de vida de cada cristão. Observe, o propósito de Deus para Israel, lá no Antigo Testamento, é o mesmo propósito para a igreja no Novo Testamento. É através da igreja que Deus revela o seu propósito, a sua santidade, as suas leis que diz respeito à conduta moral, à conduta ética e espiritual de todo cristão. É através do cristão, é através da igreja que todos os povos terão conhecimento de Deus. Amém, amados? E a igreja, ela precisa resplandecer no meio das trevas. Este mundo, ele olha para a igreja, esperando ver algo diferente na igreja. Vamos lá, meu amado, sobre esse subtópico número 2, eu faço a seguinte meditação. É possível alguém nascer no lugar onde se prega a salvação e ainda assim não ser salvo. Nem todo judeu é salvo, assim como nem todos os que estão na igreja também o são. A santidade é uma condição individual para todos que desejam morar com Deus na eternidade. Quando nós falamos de Israel e da igreja, falando de ser santo e do propósito de Deus, fica aquela pergunta: será que todo judeu é salvo? Que todos que estão na igreja são salvos? A resposta é não. É possível alguém nascer no lugar onde se prega a salvação ou ensina a salvação. Por exemplo, quando o salvo age como ímpio e quando o ímpio age como salvo. Vamos lá. Raabe, a meretriz, ela era o quê? Uma mulher ímpia, pagã. Mas ela agiu como salva quando ela teve encontro com Cristo. Quando ela teve encontro com aqueles 2 espias. Ela se converteu ao Deus de Israel e ela rogou pela sua família. E posteriormente a família dela foi salva. E ela zelou, ela fez o trabalho de evangelista, porque ela pregou para a família dela, para os pais, para os irmãos, para os sobrinhos, para os cunhados, para todos ficarem dentro da casa dela, porque lá na casa dela havia salvação. Então ela foi evangelista, ela foi, vamos dizer, pastora, porque ela reanimava-os a permanecer naquele lugar. Ela foi, quase que podemos dizer, dirigente do círculo de oração, porque ela intercedeu pelos seus pais, pelos os seus irmãos e as suas irmãs, a sua família. Ela pediu: salva o meu pai, salva minha mãe, salva meus irmãos. Aquela mulher, embora ela fosse lá de Jericó, ela agiu como se fosse salva. E ela foi salva. Mas por outro lado, nós vemos ali Acã. Acã era judeu. Mas quando ele entra em Jericó, ele cobiça aquelas barras de ouro que Deus disse que não era para pegar.
Então nós vemos aí pessoas que nasceram no lugar da salvação, nasceram no lugar onde se prega a salvação, porém ficaram do lado de fora. O que isso quer dizer para mim e para você? Que a gente não pode ser preconceituoso com as pessoas. Nós não devemos julgar as pessoas. Porque aqueles que estão lá fora hoje, no homossexualismo, na prostituição, no adultério, fazendo coisas terríveis, mas amanhã serão impactados pelo poder da mensagem, pelo Espírito Santo e se converterão ao Senhor. Porém, há muitos que estão na casa de Deus hoje, mas agem como Acã. Ele está no lugar da salvação do povo santo, porém ele vive como impuro, cobiçando aquilo que não devia cobiçar. Acã morreu com toda a sua casa e Raabe foi salva com toda a sua casa. Meu irmão, como eu disse no primeiro tópico, a religião leva-nos ao fanatismo e à hipocrisia. Não existe santidade com preconceito. Existe santidade. Pessoas santas e separadas que têm como objetivo agradar a Deus e levar o pecador aos pés do Salvador. Vamos lá, subtópico de número 3. Uma exigência natural. O princípio básico e fundamental da fé cristã é a santificação. A sociedade, embora não obedeça os princípios da palavra de Deus, reconhece e exige da igreja um padrão moral e ético diferente dos quais eles vivem. O mau testemunho da igreja gera escândalo entre os descrentes e os afasta ainda mais de Deus. É uma exigência natural a santidade, o ser santo. Observa, o princípio básico da nossa fé é a santidade, é o pressuposto básico, é semelhante ao médico. O pressuposto básico para ser médico é ter feito medicina. O pressuposto básico para ser advogado é ter passado pela faculdade. O pressuposto básico, meu irmão, de ser cristão é ser santo. E a sociedade cobra isso. A sociedade na qual nós estamos inseridos, ela pode não ir na igreja, pode não participar dos nossos cultos, mas a sociedade, o mundo, aí ele sabe o padrão de conduta que eu tenho que viver. Porque se eu sentar numa mesa onde há pessoas descrentes, pessoas ímpias, e eu beber com eles, fumar com eles, dançar com eles, alguém vai dizer, mas você não é crente? Por que você está fazendo isso? Se eu tiver uma vida de prostituição, sexo fora do casamento, sexo com a minha namorada, for visto saindo do motel, e alguém me ver ali e falar, pera lá, mas você não é crente? Veja só, a sociedade, ela não obedece às leis de Deus, mas ela reconhece que a igreja, aqueles que se dizem pertencentes à igreja, tem um padrão de conduta moral elevado, um padrão de conduta acima do padrão de conduta que eles vivem. Porque eles reconhecem isso, que nós, igreja, precisamos viver de forma diferente. E quando nós temos um mau testemunho, que nós vivemos de forma profana, pecaminosa, vivendo como se não tivéssemos temor de Deus, numa vida de carnalidade, sem princípios morais e éticos, nós vamos afastando a sociedade de Deus e afastando o pecador cada vez mais de Deus. Então, a ausência da santidade ou a santificação, a ausência dela, ela vai gerar escândalo, não é entre os crentes somente, vai dar escândalo na sociedade. Porque aquelas pessoas que esperam da igreja um comportamento diferente ficarão escandalizados com a igreja e, consequentemente, ficarão desacreditados da igreja. Eu costumo dizer que há muitas pessoas que não estão na igreja, não é porque não querem, não aceitam a Jesus ou rejeitaram a Jesus. Na verdade, muitas pessoas não estão na igreja porque eles rejeitam essa igreja hipócrita.
esses pregadores hipócritas, pastores e líderes cristãos hipócritas, que pregam uma coisa e vivem outra totalmente diferente. Então nós não podemos falar que eles estão rejeitando a Cristo, eles estão rejeitando a vida vergonhosa que muitos que dizem ser cristãos e não são, mas porque eles não sabem que no meio do trigo há também o joio, há o servo fiel e o servo infiel. Mas, de qualquer forma, o mau testemunho causa escândalo. Então, meu amado irmão, a gente precisa tomar cuidado, porque um bom testemunho meu pode levar uma alma aos pés de Cristo, mas um mau testemunho meu pode levar ou confirmar uma alma na perdição e na condenação eterna. Então, eu sou, de certa forma, responsável pela sociedade. A igreja, ela tem responsabilidade para com a sociedade. Nós não podemos olhar para a sociedade brasileira com olhar de indiferença, não. É responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua testemunharmos do Deus vivo com estilo de vida que agrade a Deus e leve esse pecador a desejar ter vida com Deus. Amém, amados? Vamos lá, encerramos aqui o subtópico de número 2 da nossa lição. Encerramos o tópico de número 2 e já vamos entrar no tópico de número 3 da nossa lição. A possibilidade de termos uma vida santa. É sobre isso que nós vamos falar. É possível ter uma vida santa? De si mesmo, não. Na minha capacidade, na minha força, na minha vontade, eu não vou conseguir ser santo de mim mesmo. Porém, sobre a dependência do Espírito Santo, observando a palavra de Deus e me relacionando com o Senhor, aí sim eu conseguirei ter uma vida santa, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos lá, subtópico de número 1. A santificação posicional. Trata-se da posição espiritual que o Senhor nos coloca na ocasião em que aceitamos a Jesus como Salvador. Sobre a ótica da teologia, ainda somos pecadores, porém, o pecado em nossas vidas passa a ser um acidente e não uma prática. Então, o que é isso? Santificação posicional. Foi o que eu disse lá. Esse assunto, ele é um assunto relacionado à doutrina da salvação, que é a soteriologia, que nós estudamos dentro da teologia, uma das doutrinas. Essa doutrina da soteriologia, ela entende que santificação, ela é posicional, é a posição que Cristo nos colocou. Quando nós aceitamos a Jesus, nós deixamos de ser pecadores e passamos a ser considerados santos. Amém, amado? Nós somos ali, o Senhor nos coloca na posição de santos. Porém, sobre a ótica da teologia, sobre a ótica da teologia, nós ainda continuamos sendo pecadores, porque todos pecam. Eu sou santo, mas eu estou sujeito ao pecado. Eu sou santo, mas eu preciso confessar os meus pecados. João, ele fala, filhinhos, não pequeis, mas se todavia vocês pecarem, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vos purifica de todo pecado. Então, meu amado, ser santo não quer dizer que eu não sou mais pecador. A diferença entre aquele que aceitou Jesus e aquele que não teve encontro com Jesus, o que aceitou Jesus, o pecado na vida dele é um acidente. Acidente não é algo que você programa. Quando você se vê, já aconteceu. Diferente do pecador. O pecador, ele vive numa vida de pecado. Então, meu amado, nós somos santificados. A santificação nossa, ela é posicional. Amém?
Não é porque nós somos santos de nós mesmos, não. Irmãos, a Bíblia fala que eu sou santo. Agora eu estou com uma auréola na cabeça de santo. Eu estou agora na minha testa aqui, sou santo. Meu irmão, na minha veia, na sua veia, corre sangue. Nós somos carne. Nós temos que lutar. Jesus diz, olha, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então nós temos as duas naturezas. Nós estamos lutando contra ela. Vamos lá? Aqui eu quero ir no subtópico de número 2. A santificação real. Refere-se ao processo gradativo de amadurecimento na fé e abandono das práticas do velho homem. Esse processo ocorre à medida em que cada pessoa se relaciona com a palavra e o Espírito Santo. A intensidade da entrega é que determinará as etapas desta santificação. Meu amado, o que é a santificação real? A santificação real, meu irmão, ela envolve o processo humano, é a ação humana, é o tanto que você se entrega a Deus. Nesse processo, nós podemos chamar do processo gradativo, porque existe a santificação, como já dissemos, enquanto posicional, é a posição que Cristo nos colocou, mas existe também a santificação real, aí adotado pelo comentarista, é aquela santificação que envolve a sua vida, a sua ação, a sua decisão e a sua vontade. Esse processo, meus irmãos, ele ocorre à medida que nós nos relacionamos com a palavra. Qual é o espaço que a palavra tem na sua vida? Nesses dias que nós vivemos aí, a era da comunicação, da tecnologia, do Facebook, do WhatsApp, cada vez menos nós passamos tempo com a palavra. Há muitos que têm contato com a Bíblia, com a palavra, somente quando vão na igreja. Não lê Bíblia em casa, não ora em casa, não santifica, não jejua, não se relaciona com o Espírito Santo. Então essa pessoa tende a tendência de se viver uma vida carnal. Uma vida com inclinação às coisas da carne. E quando nós somos santificados, envolvemos com a palavra, as práticas do antigo homem vão sendo deixadas para trás. E uma coisa interessante nessa santificação real, a pessoa pode ter 20 anos de crente, 50 anos de crente, e alguém ter 1 ano de crente ter mais santo do que ele. Porque isso aí passa pelo quê? Pela intensidade da entrega. Você se entregou, e isso é individual. A intimidade com Deus, ela passa pela intensidade da entrega. Há pessoas que se entregam a Deus com reservas. Há pessoas que não se entregam a Deus por completo. E aqueles que se entregam incondicionalmente a Deus. Esse processo na vida dele de santificação será um processo mais rápido, vai virar um crente mais maduro. Um crente mais preparado, mais apto para o ministério, mais apto para o ensino, mais apto para evangelizar, para pregar, para testemunhar. Enquanto há aqueles crentes meninos ali na casa de Deus, crentes velhos, mas meninos espirituais, que ainda estão no leite, semelhante no Paulo escrevendo aos Gálatas, que eles já eram para ter um alimento mais sólido, mas estavam ainda no leite, eles não saíram dos rudimentos da fé. Então, meu amado, à medida que eu me relaciono com a palavra e com o Espírito Santo, as antigas práticas do antigo homem vão ficando para trás. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que comer Bíblia, principalmente quem está chegando. Quem está chegando tem que mostrar vontade, decisão, tem que levantar de madrugada. Eu sou grato a Deus, porque quando eu me converti, eu encontrei um pastor que ele era um homem de oração, ele era um homem de estudo, ele me discipulou, me ensinou, e eu tomei gosto pela leitura da palavra, comprei várias Bíblias. Quando eu era recém-convertido, tinha uma fome de ler, tinha uma fome de comprar literatura, tinha sede de ir para a oração, porque eu fui ensinado. Nós precisamos ensinar as pessoas. Agora, quem está chegando precisa mostrar vontade. Agora, o problema é o crente velho. O crente velho, meu irmão, ele precisa voltar a ser menino na fé, no sentido de coração puro, quebrantado, e buscar ao Senhor com aquela fome, com aquela sede. É por isso que Jesus, escrevendo a carta a uma das igrejas do Apocalipse, tenho contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Meu amado,
Posso ter 20 anos de crente, posso ter 30, 40, 50 anos de crente, mas eu preciso voltar àquela paixão do primeiro amor. Quando eu me santificava, quando eu me separava, quando eu me envolvia com a palavra, quando eu me relacionava com o Espírito Santo. Glórias ao Senhor. Meu amado, eu fico maravilhado. Os anos se passaram. Eu aceito, o Senhor me alcançou no ano de 1993. Estamos no ano 2017, 24 anos que o Senhor me alcançou. Mas a minha paixão, o meu amor pelo meu Senhor, pelo meu Salvador, hoje ele é maior, incomparavelmente maior do que quando eu aceitei a Jesus no ano de 1993. Que Deus guarde o meu coração, que Deus guarde o seu coração, para nós nunca abandonarmos o primeiro amor. Eu faço aqui agora uma colocação, agora nós vamos para o subtópico de número 3. Surpresa para nós aí nesse subtópico de número 3. A santificação futura se dará na ocasião do arrebatamento da igreja, aleluia, onde todos os salvos em Cristo receberão um novo corpo glorificado. Neste exato momento, a natureza adâmica será arrancada e todos receberão a natureza divina do Senhor e Salvador Jesus. Oh, aleluias! Meu irmão, existe uma santificação futura para mim e para você. Paulo, ele dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Meu irmão, nós queremos fazer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é santo. Mas muitas vezes nós encontramos no meu corpo, no seu corpo, uma outra lei. Uma lei do pecado. O seu corpo tem prazer no pecado. O meu corpo tem prazer no pecado. Eu travo uma batalha contra a minha carne. A Bíblia fala que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Isso fala dos meus conflitos, dos seus conflitos. Nós queremos ser santos, nós não queremos envolver no pecado. E quando caímos, quando nós fazemos aquilo que não agrada a Deus, dentro de nós há uma tristeza, há uma angústia, a nossa alma chora. Porque quem é salvo em Jesus Cristo, irmão, ele não tem prazer no pecado. O pecado na vida dele é um acidente, mas há a santificação futura. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Porque, meu irmão, no momento do arrebatamento da igreja, quando aquela trombeta vai tocar, quando aquela trombeta soar, eu vou ouvir, você vai ouvir. E naquele momento, meu irmão, você vai receber um corpo glorificado. Você vai receber um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Essa natureza adâmica que nós recebemos, ela vai ser deixada para trás. E nós vamos receber um corpo glorificado. Ali nós vamos adorar a Deus com corpo, alma e espírito, e na mais perfeita harmonia. Aleluia. Meu irmão, vale a pena a gente prosseguir na caminhada. Meu irmão, se você caiu, se você tropeçou, se você errou, meu irmão, em nome de Jesus, confessa, abandona seu pecado. Meu irmão, volta à prática das primeiras obras, meu irmão. A esperança para você. Você conhece a palavra de Deus, você sabe que vai haver um arrebatamento, pode ser a qualquer momento, a morte pode te pegar, a morte pode te encontrar, uma bala perdida, um carro desgovernado, um acidente, um avião, um ônibus pode te matar e te levar na vida que você está nela. Mas, meu irmão, há uma santificação futura, uma santificação. Nós gememos, até a natureza geme, esperando o dia da sua redenção. Meu irmão, eu espero por esse dia. Eu prego, eu ensino, eu dou aulas aqui pela internet porque eu tenho um objetivo. Eu quero participar do arrebatamento da igreja. Tudo que eu fizer na obra de Deus não terá nenhum sentido se no momento que as trombetas soarem, eu ser deixado para trás. Há uma santificação futura para mim e para você. Eu estou travando uma batalha ferrenha contra a minha carne. Há momentos que a gente não se sente nem em condição de pregar.
Há momento que a gente não sente condição nem de ensinar. Há momento que o coração da gente está ferido, está dilacerado. Há momento que nós nos decepcionamos com nós mesmos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós choramos aos pés do Senhor. Uma das maiores riquezas que eu descobri na minha caminhada está lá no Salmo 103. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem perdoa. Nunca houve uma ocasião que eu batesse na porta do meu Senhor e do meu Salvador, pedindo perdão, envergonhado do meu pecado, que o meu Salvador não viesse igual aquele pai que pegou o filho pródigo, que estava sujo, fedendo porco, estava ainda com as vestes manchadas com aquelas lavagens do chiqueiro e do porco. O pai o abraça, o beija e restabelece uma nova comunhão, um novo relacionamento. Eles estreitam aquela relação, meu querido. É o que Deus mais deseja de mim e de você. O homem segundo o coração de Deus não é o homem que está imune ao pecado. O homem segundo o coração de Deus é aquele que, mesmo se pecar, ele se humilha, ele chora, ele se arrepende, porque o pecado na vida dele é um acidente, não é uma prática. O pecado na vida dele não é algo programado. É um acidente, ele chora, ele fica muitas vezes contrariado. Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Mas há uma santificação futura, aleluia. Eu terei um corpo glorificado, você vai ter um corpo glorificado, porque ele não tem prazer no pecado. Irmão, vamos lutar. Vamos carregar, arrastar essa carne, meu irmão. Vamos escravizar essa carne, vamos pregar lá na cruz, vamos buscar: Deus, me perdoa, me ajuda. Eu não quero ficar de fora. Eu quero entrar no céu. Eu quero morar com o Senhor. Eu sou falho, eu sou pecador, mas me aceita, perdoa o meu pecado. Meu irmão, você tem essa oportunidade de fazer isso. Você tem essa oportunidade. Subtópico de número 4. É possível ser santo? A santificação é muito mais que uma possibilidade. Na verdade, ela é uma condição estabelecida por Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, para eu alcançar a santificação futura, que é o arrebatamento da igreja, eu tenho que travar uma batalha hoje contra a minha carne. É possível ser santo, meu irmão, se eu confessar, se você confessar o seu pecado, se você se humilhar, se você descer desse altar da exaltação, do orgulho, da soberba, esse altar da hipocrisia, que as pessoas pensam que você é uma coisa e você é outra totalmente diferente. Desce desse altar da exaltação do homem, dos aplausos do homem, do reconhecimento humano, irmão. Nós não precisamos disso, não. Nós precisamos do perdão dos nossos pecados. A santidade, meu irmão, é possível ser santo, não é somente possível, não, meu irmão. É uma condição estabelecida pelo Senhor Jesus para eu morar no céu. É uma condição. Ele diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu guardei aqui para você e eu quero colocar aqui. Olha, ouça isso. Aleluias, aleluias. Oh, aleluia, Senhor. Você precisa ouvir o toque dessa trombeta, meu querido. Nós precisamos ouvir o toque dessa trombeta, porque haverá um arrebatamento. O Senhor voltará por sobre as nuvens, ao som da trombeta, com voz de arcanjo, com o toque da trombeta, meu irmão. Ele virá por sobre as nuvens, vai buscar o seu povo, vai buscar a sua igreja, aqueles que lutaram contra a carne, aqueles que travaram batalha, aqueles que se santificaram, aqueles que caíram, mas se colocaram de pé. No arrebatamento vai ter crente que errou, mas se arrependeu. No arrebatamento vai ter crente que falhou, mas se humilhou e foi alcançado por Deus. Acã estava entre os judeus e perdeu a sua família e perdeu a salvação. E a irmã Raabe estava entre os perdidos e foi salva. Irmão, você que está na casa de Deus, seja santo, seja separado, seja santificado. Busque a Deus de todo o seu coração. Olha o som. Olha o som. É isso que nós queremos ouvir.
É isso que nós desejamos ouvir. É por isso que a gente santifica, meu irmão. É por isso que a gente busca o Senhor. É por isso que a gente abandona, é por isso que a gente diz não para o pecado, porque essa trombeta vai soar a qualquer momento, em qualquer instante. Eu tenho que ser santo. Há uma santificação futura. Eu posso ser santo na dependência do Espírito Santo de Deus. Com o coração quebrantado, movido pela palavra de Deus que estabelece conduta moral do seu namoro, do seu casamento, dos seus negócios, da sua vida cristã. Eu quero orar por você nesta hora. Ó doce, maravilhoso Espírito Santo, toda glória, todo louvor, toda honra seja dada ao teu nome. Dá-nos a graça de sermos fiéis, santos, separados para o Senhor, propriedade exclusivas do Senhor. Meu Pai, nós queremos ouvir esse toque dessa trombeta. Nós não queremos ficar de fora. Meu Senhor, é uma santificação futura que nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, que não terá mais paixão, desejo pelo pecado. Essa natureza adâmica vai ser retirada e nós, meu Deus, adoraremos ao Senhor, meu Deus, com todo o nosso ser, com toda a nossa essência. Meu Deus, fortalece meu irmão que está envolvido no pecado. Fortalece meu irmão que está caído. Ajuda-nos, ó Pai, através do nosso testemunho de vida, levar almas aos pés do Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de inspiração, que leve os homens a ter sede, conhecimento de Deus. Ajuda-nos a influenciar essa sociedade brasileira. Ajuda-nos a influenciar esta nação. Ajuda-nos a influenciar o mundo, porque o Senhor está voltando e vai buscar uma igreja cheia do poder, uma igreja cheia do azeite, uma igreja em comunhão, uma igreja santa, que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Meu Senhor, reanima aquele que está caído, vai de encontro àquele que está no pecado, vai de encontro àquele que afastou, que não está na tua casa. Meu Deus, perdoa, tem misericórdia. Nós somos seres falhos, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, mas nós não somos perfeitos. A perfeição vem do Senhor, a santificação vem do Senhor. Santifica a tua igreja, santifica esse professor, santifica esta professora. Meu Deus, nós precisamos do teu Espírito, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que tudo nesta vida. Nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Nós precisamos da comunhão com o teu Espírito. Nós precisamos da intimidade com a tua palavra. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Ouça o toque dessa trombeta. Tenha sede de Deus. Vença, meu irmão, você vai vencer. O Senhor te fortalece. Deus abençoe a todos. Permitindo o Senhor, semana que vem estaremos de volta, se Ele assim nos permitir. Agradecemos. Eu continuo pedindo, ore pela minha vida, ore pela minha família, ore pela minha profissão. Deus sabe o que eu estou passando e eu preciso do seu apoio. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.